que me amas. Teu amor não falha. Oh, aleluia. Glorifica o Senhor. Ele tem nos abençoado. A palavra do Senhor diz que a misericórdia do Senhor se renova sobre nós a cada manhã. E ela é a causa de não sermos consumidos. Já te agradecemos, Jesus. Santo, santo. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem nos acalmar. Teu amor não falha. Oh, glória a Deus. Difícil é o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha e nunca falhará, Jesus. Eu creio. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o nosso bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer. Amor não falha. Teu amor não falha. Glória a Deus. Aplaudimos a Ti, Senhor. Agradecemos ao Senhor porque sabemos, Pai, que Tu és tudo o que precisamos. Nós queremos muitas coisas, mas o Senhor é tudo o que nós precisamos. E nós temos, meu Deus, o Senhor em nossas vidas. Oh, Jesus, obrigado por tantas vezes acalentar os nossos corações em momentos de angústia. Obrigado por trazer paz naqueles momentos, Pai, que o Senhor sabe que nada traria a Tua paz se não for ao Senhor em nossos corações através do Teu Espírito Santo. E nós queremos nesta noite Te engrandecer, meu Deus, declarando que sabemos, que conhecemos, que reconhecemos o Senhor como Salvador, como Redentor de nossas vidas. E sabemos que o Senhor em breve voltará. Sabemos que os dias se aproximam. E sabemos, meu Deus, que nós estamos em busca desse lugar aos céus. E eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor já o tem preparado. Declare amados ao Senhor Jesus. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltar.
Senhor, se você puder e quiser, porque Ele é digno de toda honra, louvor e glória. Aleluia. Eu quero passar novamente a palavra ao pastor e que você se alegre ainda mais nesta noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vocês podem sentar, podem ficar à vontade. Gente, está sendo uma tentação ficar aqui perto desses trem, viu? Estão me tentando hoje aqui, viu? Combinar com o Maico aqui, ele pega. Você pode sentar se estiver no fundo em pé. Tem cadeira aqui, tem cadeira ali, tá, gente? Não fique em pé, não. Tem cadeira aqui também, ó. Vamos nos acomodar e ficar à vontade. Eu tava ali, mandou ali um trem rodando ali. Falei, mas que é esse negócio ali, gente? O Daniel lá atrás, futricando que tem lá. Falei, levei um susto, aquele. Oxente. Mas eu queria convidar a família quer agradecer vocês pela presença de vocês. Queria convidar aqui o chefão, Daniel, Gaúcho, Eliane, mais uns 200 que tem na família aí, né? Chegou aqui a gauchar. Um pouco, né? Amém. Aí, quem vai falar primeiro? Isso você, Gaúcho? Né? Fala pro povo aí. Agradece o povo por ter vindo aí. Bom, primeiramente agradecer e a todos que estão aqui. Foi por acaso que vieram até aqui, né? E Deus tem a amizade assim muito grande. Se Ele chegou e trouxe vocês até aqui é porque é uma boa amizade e com todo mundo, né? A gente tem. E agradeço também que fez uma chuva dessa, né? Ter deslocado, cada um do seu lugar, para vir prestigiar esse dia com nós, com meu filho. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Amém, amados. Graças e paz. Primeiramente, eu quero estar agradecendo a Deus, né? Porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. E também dizer que eu estou muito, muito grata ao Senhor por ver que debaixo dessa chuva, lama, e eu vejo tanta gente aqui, e o meu coração só transborda de dizer que isso tudo é amor. Amém. Glória a Deus. São muitas emoções. Obrigado por todas as irmãs que dispuseram a estar nos ajudando aqui hoje. Não foi fácil. Até quem disse que nunca confeitaria um bolo, Sabrina, as minhas do meu trabalho me ajudaram. Até a minha patroa está ali, gente. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês, tá? Amém. Sou grata muito ao Senhor Jesus. Peço ao Senhor que abençoe cada dia mais e mais a vida de cada um de vocês, tá? Amém. E que sempre, sempre vocês serão bem-vindos na minha casa. Em nome de Jesus eu agradeço a cada um, tá? De todo o meu coração. A irmã Marcilene também. Nossa, irmã Marcilene, muito obrigada. Todas as irmãs, tá? Se dispuseram, gente, a estar me ajudando. É gratificante. Eu não sei como agradecer, como falar com palavras, tá? Mas o meu coração, neste momento, eu só vejo amor. Amor por nós, por essa família. Que nós também amamos muito vocês. Muito obrigado por cada um, tá? Enteado, todos os amigos, todos. Eu agradeço de todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado, Thiago, Jennifer. Por que você não vai dar rolo depois? Lembra da sogra, né? Aí eu lembro da sogra. Graças a Deus, né? Sogra é bênção, amados. Amém? Amém. Você sabe qual que é a nora que tem rolo com sogra? Aquela que tem problema com a mãe. Aí ela casa e ela transfere para a sogra as frustrações que ela tinha com a mãe dela. Geralmente é isso que a psicologia fala, tá? Eu tenho minha sogra e a velhinha é uma bênção, gente. Eu amo tanto minha sogra, só que ela mora lá em Rolim de Moura, tá? Glória a Deus por isso. Mas eu quero agradecer com o nosso amigo Vanderlei, motorista do ônibus. Ele está dando uma força para nós, trouxe o povo. E foi, rapaz, você é bom de braço para ter entrado né? Ele conseguiu, hein? Amém.
Queridos, eu queria compartilhar com vocês alguns versículos da palavra de Deus, vai ser breve, porque não dá para não falar dessa palavra linda, né? 1 de Crônicas, capítulo 13, versículo 5. Davi, ele assume o trono como rei, e ele diz assim: preciso buscar a arca da aliança de 1,30 m de comprimento, 70 de largura, 70 de altura. Era feito de madeira de acácia, de ouro. Dentro da arca tinha 3 coisas. Com aqueles mandamentos, né? 10 mandamentos. Bordão de Arão e maná, que caiu do céu, eles pegaram um pouquinho e colocaram dentro da arca, né? E era o símbolo da presença de Deus. Não era Deus, mas era o símbolo da presença de Deus, né? E Davi, então, ele deseja trazer a presença de Deus para dentro do reino dele. Diz no versículo 5 de 1 Crônicas, capítulo 13: reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Quiriate Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá. Olha que nome bonito para você colocar no seu filho aí, ó. Baalá. Isto é, a Quiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, um carro de boi, e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo o Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. E porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca, para que esta porção seja entregue a esta pessoa nesta noite pela palavra do Senhor. Espírito Santo, revela, fala conosco, Senhor, e que tua presença encha esse ambiente no nome santo e poderoso de Jesus. Tudo que é contrário à tua vida, a esse lugar, que seja repreendido agora no poder do nome de Jesus. Pedimos, Senhor, a tua presença nesse ambiente, ser conosco e que tudo seja feito para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar-se. Conforme nós lemos aqui, amados, Davi, ele quer trazer a arca para a cidade. E no caminho, os bois tropeçam e a arca vai cair. Uzá estende a mão e Deus se fica indignado com ele. No outro texto de 2 Samuel diz que Deus matou ele por causa da irreverência dele quando tocou na arca. E a gente tem que entender o porquê. E Davi ficou tão chateado assim: não, eu não posso trazer a arca para mim. Leva para a casa de Obed-Edom, que era uma pessoa, que era um levita. E leva aquela arca e deixa na casa daquele homem. E por 3 meses, Deus abençoou aquele homem, a família e tudo que ele tinha. As vacas pariram, de 2 bezerros de vez, né? Tudo deu certo por 3 meses na casa daquele homem. Porque a presença de Deus estava na casa daquele homem. Geralmente, amado, quando nós enfrentamos muitas lutas por muitos anos, é porque a presença de Deus talvez não esteja na nossa casa. E aí Davi, ele fica chateado, vai embora, e ele pensa: o que eu fiz de errado? Tudo o que nós planejamos fazer e nós não buscarmos de Deus, pode ser que dê errado. João 15,5 diz: sem mim nada podeis fazer. Mas quando nós fazemos coisas sem perguntar para Deus, entramos numa sociedade com sorte que vai nos roubar, pensando: onde que eu errei? E aí ele chama alguém e fala: fulano, vem aqui. Mas nós fizemos tudo direito. Fizemos um carro novo de madeira, né? Os bois eram os melhores bois. Não dá para entender isso, meu Deus do céu. E alguém diz: rei, vamos ler a lei de Moisés para saber o que aconteceu. E aí eles começam a ler a lei de Moisés. E lá no capítulo 10 de Deuteronômio, versículo 8, diz que só tinha um povo que podia carregar aquela arca: levitas. E não podia ser de qualquer jeito. Tinha que enfiar umas varas na arca, nas argolas, e carregar nos ombros. Não era boi que era para carregar, era para carregar os levitas. As pessoas separadas por Deus para fazer aquilo. Davi, meu Deus do céu, nós colocamos um carro, não era para fazer isso? Amados, muitos de nós estamos tentando colocar a presença de Deus num carro de boi. E quando hoje a Bíblia diz que eu e você carregamos, e muitos, você sabia que na casa não tem a presença de Deus? Porque não tem reverência ao Deus que nós dizemos que cremos?
Deus matou aquele homem porque foi irreverente. Se você for pesquisar, faltou com respeito. Na casa do cristão, eu estou falando cristão quando eu digo eu evangélico, você católico, precisa haver a presença de Deus na nossa casa. Tem que ter uma reverência. A mulher não grita com o marido, porque não é por causa só do marido, é porque Deus está ali. O homem não xinga os filhos, não chuta o cachorro, não é só por causa disso, é porque Deus está naquele lugar. Se a presença de Deus estiver na tua casa, 3 meses é suficiente para resolver o problema de 20, 30 anos que você ainda não conseguiu resolver. Mas a presença tem que estar na tua casa. E aí, Davi, então vamos fazer certo dessa vez. Se você cometeu um erro uma vez na vida, Deus vai te dar oportunidade para fazer a coisa certa. Nossa, por que você não vai na zona? Por quê? Porque você tomou a decisão de que aquilo não... Parar de gastar e ficar endividado, porque você sabe que isso não dá camisa para ninguém. É uma decisão que a pessoa toma. Toda decisão que você tomar para agradar a Deus, você pode saber que vai ter bênção na tua vida e na minha vida também. Agora, na casa do cristão, não pode ter irreverência. A presença, a arca que hoje é Jesus, tem que estar na nossa casa. Da forma como lidamos com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, os filhos com os pais. No meu tempo de criança, Mário, meu pai só precisava passar um rabo de olho. Eu já saí que dou um doido, o pau vai pegar depois. Um medo. Era bom? Eu não sei, mas a gente respeitava. Sim ou não? Sim. Hoje a gente está falando e menino está pulando no meio lá, e você sai aqui. Parece que a gente está falando grego e não está entendendo nada. Aí você fala assim, mas meu pai quase me mata de tanto bater, a minha mãe também. A minha mãe quase me mata. Mas eu respeito a véia até hoje. Chegou a benção, mãezinha, dá um beijo na veinha. Talvez nossos pais exageraram conosco, amado, na nossa criação. Não tinha conhecimento, não tinha informação que nós temos hoje. Não estudou quanto que nós... né? Agora a gente está tão sabido que a gente não está cuidando e criar os nossos filhos na presença de Deus. Aí quando o vô vai vir o neto está perturbado, né? E o vô olha assim, meu Deus do céu, eu criei meus filhos tão bem, e os meus filhos não estão conseguindo criar os filhos deles. Vergonhosamente tem acontecido isso. Não reclama do teu pai que bateu no você, não. Talvez você é o homem que você é hoje, a mulher que você é hoje, porque os velhos foi bruto. Gente, eu não bato nos meus filhos, porque pau não resolve, senão hoje eu era A minha mãe, quando pegava, ela só soltava quando dava umas trovejadas, sabe? Era aquele camaleão, sabe? Gente, a Vera era ruim, viu? Ela ficava indignada, ela ficava numa ira, enquanto ela ia batendo, até passar a ira dela. Passaram lá, agora você pode sair só esse. O pai é triplicado. Se ficasse parado, apanhava. Mas se corresse, quando chegasse, podia chegar 10 horas ou 11 horas, meia-noite, o pau pegava. Só que eu louvo a Deus pela vida de minha mãe. Ela tem dando tanto cacete, eu fui pro alto para ajudar, mas eu tivesse dado. Vida bagaceira, né? Então, na casa do cristão, precisa ter a presença de Deus. A arca que é Jesus hoje, precisa estar naquele lugar. E se você cuidar bem da arca na tua casa, a bênção, Senhor, vai estar sobre a tua vida e a tua família. Amém? Amadores, nós vivemos na falta de respeito tão grande. Ninguém respeita mais ninguém. Ninguém respeita as pessoas mais velhas. Eu peço bênção para o meu sogro, para minha sogra, para minha mãe, meu pai já morreu. Mas hoje em dia ninguém está ali, não. É um absurdo como que o mundo despencou de 30, 40 anos para cá. Virou uma verdadeira loucura. Se você tem 40, 50, 60, você vai saber que eu estou falando a verdade. Sim ou não? Bagunçou o negócio. Mas a culpa é de quem será? As pessoas desfocaram de Deus. Hoje as pessoas querem fazer de tudo para ter conforto. Não é errado você ter conforto. Não é errado você comprar um barco para ir correr no fim de semana. Não é errado você ter Netflix na sua casa. É errado você se esquecer de Deus depois que você teve tudo isso na sua vida. Devemos cultuar a presença de Deus na nossa casa, amado. Nós precisamos saber que nós cremos em Deus, somos de Deus, servimos a Deus. Eles vão crescer também na presença de Deus. Agora hoje não se vê respeito. O homem não quer amor de mulher. Ele quer respeito. Se a mulher respeitar, se a esposa respeitar, ele vai entender que ela ama ele. Muitas mulheres não respeitam. Já vivemos tem bagunçado. Deus diz para o homem amar a esposa. Por quê? Porque a mulher quer ser amada e precisa ser amada. Ela é sensível, ela é mais frágil, ela precisa, além de ter um homem do lado dela. Mas o homem não precisa de amor. Ele precisa de ter a barriga cheia e de ter o respeito da esposa. E hoje não se vê isso nos lares, nem de um lado e nem de outro. Não respeita, então também não te amo.
Querido, em nome de Jesus, vamos voltar para a Bíblia, para o cristianismo verdadeiro. Que a nossa casa seja a presença de Deus. Quando teu pai a gente chegar lá no sei de onde, fala assim, rapaz, eu percebi que tem algo diferente aqui na tua casa. O que é? Você pode falar, é a presença de Deus, porque eu creio nele, ele está aqui comigo agora, nesse instante. Há um tempo atrás, eu não sei se a pessoa está aqui, se tiver me perdoa, não quero expor ninguém, não vou falar nome. Eu levanto cedo, tomo meu chimarrão, depois vou ler Bíblia, vou orar até meio-dia, 1 hora, 2, né? E naquele dia, eu fiz o meu chimarrão e chegou uma mulher que vai em nossa igreja para fazer faxina, né? Minha esposa foi para o trabalho dela, falou, olha, fulano vai vir para fazer faxina. E a pessoa da igreja, é a pessoa que a gente conhece há muito tempo, que a gente ama. Eu falei, não tem problema não. E a bicha desse tamanhozinho assim, ó, escanelinha fina. E começou a cuidar do serviço lá, lavar a louça, e puxou conversa comigo. E eu sou um velho conversador, gente, sabe? Se falar de Bíblia, então, nós conversamos o dia inteiro. Falar do Lula, do Bolsonaro, não. Mas se for falar de Bíblia, nós falamos o dia inteiro. E aí a mulher começou a se revelar. Ela falou, pastor, eu sou pequenininha assim, mas eu sou bruta, hein? Eu falei, ah, é? Mas por quê? Pastor, eu sou muito nervosa, eu sou muito irada. Sabe o meu marido fulano? Eu falei, sei, passa o maior puro comigo, pastor. Se bobear, eu vou e prego a mão na cara dele. Pum, né? E não é só ele não, pode ser qualquer homem, pode ser grande, pequeno, gordo, magro. E eu arrebento, pastor. Gente, que começou a me fazer mal, sabe? Começou a me dar uma coceira na canela. E quando eu fico quieto perto de alguém, é porque a pessoa está falando besteira, sabe? Aí eu fiquei quieto, baixei a cabeça, ela foi falando. E aquele trem começou a me incomodar tanto pela falta de respeito que aquela mulher tinha com aquele homem, mano. Eu falei, minha filha, eu vou falar uma coisa para você. Eu sou um velho, tenho mais de 50, tenho filha casada, tenho neto. Vou falar um trem para você. Se você fazer comigo o que você faz com teu marido, você nem sai daqui dentro de casa. Você tá vendo aquele facão em cima do armário, um bichão, né? Facão de baiano. Tá vendo aquele facão lá em cima? Eu tô, pastor. Eu faço um monte de bistequinha sua, tudo, né? Eu passo o resto da vida na grade, mas na minha cara, na cara que a minha velhinha beijou, você não bate. Nunca mais. Você vai bater uma vez, nunca mais. Ela falou assim, o senhor tá doido, pastor? Eu falei assim, eu não tô doido, mas eu tô quase ficando doido. E aquela mulher ficou toda desconcertada, porque assim, tem nem que pensa que o pastor é até meio gay, né? Nem que conhece a mansa, sei que, né? Aí vê o pastor pegando o facão, todo mundo ficou, não é pastor não, é o capeta, né? E ela cuidou do serviço dela e falou assim, meu Deus, essa mulher nunca mais vai na igreja, né? Firmou na igreja e parou de bater no marido. Às vezes o que as pessoas estão precisando, mano, é de limite. Sabe que os filhos não respeitam os pais hoje? Porque não tem limite mais. Filho faz o que quer. Tem pai dando um celular de um iPhone, sei lá o que é, de 5, 6 mil, um Pro, não sei o que, na mão de uma criança de 3, 4 anos, porque não tem capacidade de criar o filho. Aí é melhor dar um trem na mão da criança para ela acessar pornografia. Tenho orado por crianças endemoniadas acessando essas coisas. Talvez porque os pais acessam também não sei, né? Querida, nossa casa precisa ter a presença de Deus. Eu tenho filha casada, amado. Eu sou avô. E eu fico feliz quando a minha filha diz que o marido dela está tratando ela bem. Que eu criei a minha filha bem. Então o mínimo que eu posso esperar é que uma pessoa que eu entreguei minha filha no altar, que ele cuide bem da minha filha. Hoje eu trocando as ideias com ela, ela mora lá no Mato Grosso. E aí eu disse assim, minha filha, como é que tá? O fulano está tratando você bem? Tá, pai. Está tratando bem? Me trouxe até umas trufas esses dias. Falei assim, mas ele ganhou uns beijinhos depois, porque eu vou trazer umas trufas para Cidinha, né, para minha esposa, né? Para ver se tem dar certo, né? Aí a gente ficou velho, né? A gente começa a aprender os macetes, né? E assim, mas a nossa casa precisa ter a presença de Deus. Uzá morreu porque tentou ajudar a Deus. Tem tanta gente, mas perdendo a família porque pensou que o trem ia dar certo. Porque pensou que era do jeito dele. Hoje em dia os cristãos, mas é muita luta para pastor e padre, é porque cada um diz assim, mas eu acho que não tem nada a ver. Aí faz o que quer e se lasca. É o pior demônio para você expulsar. E demônio existe, tá? Tem muitos. Tem o Zé Pilintra, Pomba Gira, esses trem eu expulso direto esses troços aí. Mas o pior deles é quando o cristão diz, não tem nada a ver. Que não está nem para o que Deus diz, não está nem aí para o que o padre o pastor diz, não está nem aí para o que o pai e a mãe dizem, quer fazer o que deu na cabeça. E vai ter consequência. Eu disse quinta-feira na igreja que nós devemos ouvir mais os nossos pais. Eles não sabem tudo. Tem muita coisa que eles não sabem. Fala errado, vai dar opinião errada. Mas muitas vezes Deus vai usar os nossos pais para dar uma direção em nossa vida.
porque isso é bíblico. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem na terra e viva muitos anos. Efésios capítulo 6, versículo 1 e 2 diz isso. Amém? Então o segredo é cultive a presença de Deus na tua casa. Deixe os teus filhos saber que você é um apaixonado por Deus, por Jesus. Amém. Amado, meu filho não vai querer ser cristão se ele não vê amor por Jesus na minha vida. E nós queremos muito que os nossos filhos sejam de Deus. Mas será que o meu filho, o teu, a tua filha, tem visto Deus na tua vida ou na minha vida? Se ele vê que você é apaixonado, apaixonada por Jesus, ele vai crescer na presença desse Deus. Amém. Amém? A presença de Deus nós carregamos hoje, nós cristãos. Não é mais dentro de uma arca, de uma caixa de madeira coberta de ouro. Nós somos essa arca. Amém. Mas não é de Glória qualquer a jeito que se carrega, não é em carro de boi. Os bois tropeçam. E quem quer fazer isso tropeça também. Tem que ser do jeito de Deus e da forma de Deus. Amém. Amém? Trata a tua esposa bem, meu querido. Às vezes as mulheres são tratadas como prostituta, amado, como vagabundas. Jesus nunca tratou uma mulher má. Nunca. As mulheres andavam com Jesus, se você ler a Bíblia, tinha um monte de mulher que andava com Jesus. Tinha umas que bancavam Jesus, né? Um cartãozão lá de 100 mil reais lá, né? Porque Jesus tratava bem as mulheres. Agora é importante as mulheres aprenderem a tratar bem os maridos. Gente, tem marido que se casou com um capeta. Casou com mulher não, ele casou com um demônio, né? Um trem que só reclama de tudo. Eu digo assim, se você não tem capacidade de mostrar uma direção para a pessoa, incentivar a pessoa, não critica não, porque toda crítica é destrutiva, não tem crítica construtiva. Se eu te acuso de algo, mas você não vai se sentir bem. Mas se eu digo, meu amigo, você está vindo por aqui, não deu certo, mas por aqui eu já passei por aqui, já passei por esse caminho, deu certo para mim, vai dar certo para você, isso é bom, amém? Amém. Mas nós devemos decidir no nosso coração, eu quero servir a Deus, eu quero ser de Deus, e para isso não precisa de religião. A placa da minha igreja, lá da igreja que eu posso, não salva ninguém, mano. É um lugar para a pessoa saber onde que é. Não adianta eu estar pregando Jesus lá dentro, se eu não estou vivendo Ele dentro da minha casa. Mais cedo ou mais tarde, as máscaras caem, sim ou não? Sim. Amém? Então, vivamos primeiro dentro da nossa casa. A nossa primeira 3 meses, ele teve reverência. Chegou o caixote, preparou um lugar. Agora, coloca uma corda em volta para menino não chegar perto da arca. E cachorro também não. E o bicho não entra mais dentro de casa. E fulano, Zezinho, você tem 16 anos já, né? Você fica responsável para ficar cuidando da arca de Deus. Tanto amor, tanto zelo pela presença de Deus. 3 meses Deus abençoou aquele homem de uma forma extraordinária. Quando Davi ficou sabendo, abençoou, Obed-edom, abençoou. Então Deus não está com raiva de nós. Deus não está com raiva de você. Talvez você vai ter que cantar parabéns, vai? Né? Cadê o Gael? Mas quando que vocês vão vir aqui para poder cantar parabéns, poder cortar? Pode ser depois? Pode ser? Amém? Eu queria convidar a família mais uma vez para vir aqui. Eu queria que vocês abençoassem essa família linda, amados, né? Pode vir aqui a Eliane, o Gaúcho aqui, Daniel. Nós vamos abençoar a vida de vocês para que Deus te dê mais uns 3 filhos dela, tá? Né? Amém? Tem um chazinho de amendoim lá na igreja, tem feito um milagre, viu? É sério? É? Hoje mesmo, nasceu um neném. E o pai já tá por aqui, igual nós assim, ó. Né? O chá é milagroso, gente. Hein? Se o seu meio tá meio desanimado, vai lá na igreja e toma um chazinho de amendoim que as irmãs fazem pra você ver. É sério, é brincadeira não. Né? Tá aqui o Daniel, pode ir lá tomar uma vez só já. Né? Tem mais alguém pra gente poder orar na família? Vem cá, Tiago, agora você é filho do Daniel, rapaz. Hein? Você sabe que genro não faz parte da família, né? De sangue, tá, gente? Mas por afinidade faz parte, tá? Ei, esse quer dar muito trabalho pra você? Não? Ainda não. Amém. Tem mais alguém? Cadê a sogra, gente? Cadê os cunhados? Né? Vamos ver se você tem maior com a sogra mesmo. Né? E eu vou dar o microfone aqui para ela. Se tiver treta, ela conta tudo aqui. Né? Qual que é a sogra? Essa? Vocês são muito novos. Eu sei que é a sogra dela. Né? Não? Tão bom que a gente sabe que a pessoa que casou com o nosso filho, com nossa filha, está tratando bem, está cuidando bem, está respeitando. Isso é tão bom para nós. Quem tem filho casado aqui? Ergue a mão, por favor. Sabe o que eu estou falando? Dona Angelina, faz favor.
É sogra? Essa dona Angelina? Hã? É? Ah, tá. Cheguei. Rapaz, você deu um gaúcho bruto, hein? Olha o jeitão dele, hein? Isso aqui. Você tá bom, né? Rapaz, olha isso, moço, hein? É bravo, não é? Tá? Quer ser amigo do senhor, tá? Viu? Mas cadê a sogra? Não quer conhecer a sogra? Chega aqui, minha filha. Vem aqui. Ei. Conta uns bió pra nós aqui. Ei. Não, ei. Essa nora aí, ela é boazinha mesmo? É, mas ela fica na casa dela ficando. Não tem que correr. Se você tá com treta com a sogra, você fica na sua casa, a sogra fica na casa dela, que tudo vai dar certo. É. A nora sumiu, hein? A sogra chegou e a nora sumiu. Coisa boa. Rapaz, se tu é forte demais pra carregar o gael, alguém sempre junto aí. Bichinho é socadinho, né? Vou chamar a pastora para poder orar aqui, nós vamos concordar com ela. Você pode estender as mãos para cá? Abençoa essa família, querido. É tão raro isso hoje, né? Uma família numerosa dessa aqui, todo mundo junto, né? Amém? Cheque. Mas a mãe dele vai chegar aí? Mas está vindo para cá agora? Porque eu não sei se o povo está querendo esperar, não. Tem gente querendo comer bolo já aí, viu? Gente, depois de cantar parabéns, vai ter um chap-chap, tá? Aí assim, você que tá meio gordinho, você pode ficar de jejum hoje. Eu sou magrinho, eu posso comer mais. Mas se você meio gordinho, você fica de jejum, não tem problema não, tá? Você pode orar, meu irmão? Vocês, nós vamos pra cá, por favor. Amém. Vamos orar então. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos louvar a Teu nome por essa família, por este momento que o Senhor proporcionou a todos nós de igual maneira. E declaramos, Senhor Jesus, que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, está sobre cada um deles. Em nome de Jesus, Pai. Que a Tua manifestação de poder continue sobre cada uma destas vidas, em nome de Jesus. Pai, dê sabedoria aos Teus filhos para continuar conduzindo a vida de cada um dos filhos deles, Pai, na presença do Senhor. Que eles consigam ensinar nos caminhos do Senhor a vida de Gael, em nome de Jesus. Que os pais de Daniel, os cunhados, irmãs, que a família inteira, Pai, mesmo que não tenha sido mencionado aqui, mas que eles sejam abençoados, que eles recebam, Pai, da bênção do Senhor, assim como foi pregado nesta noite. Que a arca da aliança do Senhor esteja em cada um, esteja em cada residência, em cada casa, e que o discernimento do Espírito Santo alcance o coração de cada um para serem conduzidos na Tua presença, na Tua palavra, nos Teus ensinamentos, para que haja, Pai, a alegria, a paz, a harmonia dos céus na vida e na casa deles. Assim nós os abençoamos e declaramos, Senhor Jesus, a Tua presença, e assim também queremos Te aplaudir, Te louvando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode voltar para o lugar de vocês. Vai cantar parabéns agora? Quem? Hã? Oi? Beijo. Quantos anos que você está falando? Você pode ser, né? Mas tá bonitão, viu? Tá enxucado ainda, viu? Meu amigo Suadeira. Não, moça, tá vendo? Peça de Jesus. Você vai puxar parabéns? Ó, não pode fumar não, tá? Guarda esse isqueiro. Pode começar a cantar parabéns? Como é que é, gente? Eu não sei como você vai cantar. Como é que é, pastor? Você pode encerrar aqui já? Você vai esperar cantar parabéns? Glória a Deus, amém.